Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre o trânsito da Vênus no signo de Peixes, como que a gente pode se preparar, quais são os principais aspectos que essa Vênus vai fazer, as principais conversas e como que a gente pode aplicar essas conversas, né, o que está acontecendo em cima, aqui embaixo, aonde a gente vive e dentro da gente. É importante começar esse vídeo dizendo para vocês que a Vênus fica muito bem no signo de Peixes porque ela fica exaltada. O que é ficar exaltada? A exaltação de um planeta é como se ele estivesse entrando em uma casa em que ele é muito bem-vindo e aquele morador daquela casa, que inclusive é Netuno, né, um dos regentes que está lá, ele prepara aquele banquete, sabe? Deixa tudo maravilhoso, delicioso, para que aquela visita se sinta super bem, super à vontade, que não precise fazer esforço nenhum, né? Porque não tem que limpar, não tem que mandar, só fica ali para receber mimos, carinhos e coisas do tipo. Então essa analogia aí é para trazer para vocês o entendimento de como que a Vênus se sente quando entra no signo de Peixes. É a exaltação dela, ela é uma visita muito bem-vinda para este lar pisciano. Bom, no momento que a gente compreende isso, a gente já pode começar a entender que os assuntos venusianos eles ficam muito mais floridos, muito mais aguçados. Então o amor fica super enaltecido, o romance ganha uma força enorme, o romantismo ganha um espaço grande nas nossas vidas. É realmente aquele momento em que os nossos sentimentos, a nossa emoção, o romantismo realmente fica mais intenso. Não só isso, mas também a nossa sensibilidade, porque o planeta Vênus tem relação com Touro, que fala sobre os nossos sentidos, o nosso lado mais sensorial, os nossos 5 sentidos. Quando entra no signo de Peixes, esses 5 sentidos ficam muito mais aguçados, ficam muito mais sensíveis e vão para uma oitava maior, né? Então, as delícias da Vênus ficam muito maiores. Lembrando que Júpiter, que é um planeta de expansão também, rege o signo de Peixes. Tá bom? Então a Vênus entrando no signo de Peixes, a gente fica muito mais sensível ao toque. O toque que a gente costuma sentir já um prazer, quando a Vênus entra em Peixes, esse prazer aumenta, né? Claro, se você tem um Saturno no signo de Peixes no seu mapa natal e a Vênus faz uma conjunção com seu Saturno natal, provavelmente você não venha sentir muito mais prazer do que uma pessoa que, por exemplo, tenha de repente um ascendente em Peixes ou que tenha algum planeta, Sol, Lua, ou a própria Vênus, ou pessoas que têm Marte ali, né? Claro que elas vão sentir bem mais do que um Saturnão ali que, né, de certa forma, seca um pouco essas águas piscianas. Só que não é só o prazer, né, do toque. É o prazer na comida, é o prazer sim sexual, é o prazer pela bebida, por coisas que às vezes nos anestesiam. Então é importante a gente ter um cuidado também com os excessos aqui, porque sim, a gente pode ficar muito anestesiado durante a passagem da Vênus, porque ela está toda aberta a receber tudo o que o signo de Peixes tem a oferecer para ela. E dependendo dos aspectos, né, a gente pode receber tanto coisas não tão legais quanto coisas bacanas, tá? Então é importante a gente ficar atento também aos sinais, à sua intuição, ao seu sexto sentido, às energias que estão vibrando ao seu redor, né? Tudo isso ganha muita força com a Vênus transitando aí no signo de Peixes. E obviamente, Vênus também fala sobre dinheiro, né? Sobre valores. Então é importante a gente prestar atenção para as coisas que a gente dá valor, porque o regente de Peixes é a oitava maior de Vênus. Netuno é a oitava maior de Vênus. Vênus fala sobre valores. Então, Netuno e o signo de Peixes elevam os valores da Vênus. Faz com que a gente questione, junto com Júpiter ali, que a gente procure entender ou até mesmo elevar a nossa consciência relacionada às coisas que a gente tem, às pessoas que a gente tem, ao valor que a gente dá a essas coisas. Então, por exemplo, qual o valor de uma casa? Vamos supor que uma casa custe aí R$500 mil. Esse é um valor de Vênus, de Touro ali, né? Tem um valor real de terra, né? Que você precisa desembolsar ali 500 mil para poder ter aquele bem para você, né? Agora, qual o valor de um lar?
Você pode ter a casa que você quiser. Você pode ter uma casa de 500 mil, de 1 milhão, de 10 mil, de 5 mil. Mas qual é o valor que é aplicado dentro daquela casa? Um valor que é intangível. Um valor que não tem como mensurar. É um valor sutil. Então, por exemplo, o que você deseja ter em um lar? Você deseja ter amor, paz, prosperidade, respeito, alegria, harmonia. E essas coisas, harmonia, amor, respeito, não há dinheiro que compre. E é esse tipo de valor que está relacionado ao signo de Peixes. Então, quando a Vênus entra no signo de Peixes, é quando a gente questiona mais as coisas que a gente tem nesse sentido. Ai, que ótimo, eu tenho uma casa maravilhosa, mas a minha casa está recheada de amor, afeto, respeito, carinho, alegria ou não? O que é que tem aqui? Quais são os valores intangíveis que estão dentro da minha casa ou no meu trabalho? No seu trabalho você tem prosperidade, paz, liberdade para criar, você gosta, você se sente alegre, a sua felicidade, quanto vale a sua felicidade, o seu bem-estar? E quanto vale o seu estresse e o seu cansaço, o seu esgotamento, a sua exaustão? É isso que a Vênus vai te questionar. A mesma coisa para os relacionamentos. É muito bom ter alguém aí do lado. Muitas pessoas querem ter uma companhia, um amor, um casamento, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Mas como é que está esse relacionamento? Quais são os valores intangíveis que não têm preço, que estão dentro da sua relação? Você está tendo paz, alegria, companheirismo, amizade dentro do seu relacionamento? Ou você está tendo estresse, desgaste, baixa autoestima? O que está acontecendo? É esse tipo de valor que a Vênus trabalha no signo de Peixes. E é muito difícil, muitas vezes, a gente perceber esses valores justamente porque eles são muito sutis e muitas vezes passam despercebidos. Então a gente não consegue perceber, a gente não consegue notar ou trazer para a consciência aquilo que precisa ser despertado. Só que esse ano a Vênus vai entrar aí, olha, a Vênus vai entrar no dia 25 de fevereiro, quinta-feira de 2021, às 10 horas, 11 minutos e 20 segundos, para quem quiser os segundos aí, horário de Brasília, tá? E no mesmo dia em que a Vênus entra no signo de Peixes, o Sol vai estar fazendo seu aspecto exato para Urano. E o Sol está em Peixes esse ano. Então, assim, a gente tem uma energia pisciana um pouco mais enfatizada, com uma energia solar que é mais quente. Então, a gente não vai ficar tão passivo, a gente não vai ficar tão parado, tão receptivo somente. Com o Sol ali, é muito provável que a gente talvez seja chamado para tomar algumas decisões, para ter consciência de algumas coisas. Então é um despertar de valores que precisam ser trabalhados. E o mais interessante é que essa Vênus vai conversar também lindamente com Urano, aí no signo de Touro, que é o signo que a Vênus rege. Então assim, o que a gente tem aí? No dia 3 de março, a Vênus vai fazer o aspecto exato ali para Urano às 14 horas e 9 minutos, no grau 7 ali. Só que a gente começa a sentir esse aspecto alguns dias antes. Então ali, olha, já a partir do dia 28, a gente já começa a sentir esse aspecto, tá? E no dia 3 ali, que é o aspecto exato, vai ser quando essa força fica mais presente, e depois, por mais 3, 4 dias, a gente continua sentindo esse aspecto. Então, o primeiro aspecto que a gente tem dessa Vênus é com Urano. Urano que está no reino da Vênus. Então, o que acontece aqui? Eles estão conversando em um aspecto harmônico, de sextil. E o aspecto de sextil é um aspecto de auxílio, em que as ferramentas estão disponíveis para que a gente as utilize. Então, se você sabe o que você precisa fazer, se você precisa furar uma parede, você vai ter uma furadeira. Se você precisa tirar um prego da parede, você vai ter ali um martelo para você tirar o prego ali da parede. Se você precisa tapar o buraco da parede, você vai ter a massa lá para você fechar esse buraco. Ou seja, o sextil é isso. Ele traz as ferramentas para que a gente perceba o que precisa ser consertado, ajustado, o que precisa ser trabalhado, e aí a gente coloca a mão na massa. Então aqui o primeiro aspecto é com Urano. Ali é 7 graus. Um grau muito interessante, inclusive. Então aqui a gente tem uma Vênus em Peixes sendo remexida por Urano.
Urano já está remexendo as energias taurinas de valores. Então a própria Vênus já está sentindo os choquinhos elétricos que o próprio Urano está dando nessa energia taurina. Então ela sente esse reflexo. Quando ela conversa com Urano ali, nesse aspecto de auxílio, é quando a gente tem a oportunidade realmente de ver o que precisa de uma repaginada, o que precisa ser apimentado, ser eletrizado aí na sua relação, o que precisa ser mudado, de repente reformado em relação ao seu dinheiro, a forma que você administra o seu dinheiro, como você cuida dos seus bens, das coisas de valores. Ou seja, de repente é quando a gente tem a oportunidade de ver meios de cuidar dessas coisas de valor da nossa vida de uma forma diferente. De uma forma que a gente não costuma ver, que a gente não costuma perceber. E talvez a gente comece a perceber coisas novas. Talvez a gente comece a sentir, porque o planeta Vênus tem muito a ver com o sentir. Da mesma forma que a Lua tem, mas a Lua fala num sentido muito mais profundo, mas a Vênus fala sobre os sentimentos que falam para os nossos sentidos. Então a gente sente, a gente percebe, a gente nota, o nosso corpo, a nossa visão, a nossa audição se comunica com a gente, que são os nossos sentidos. Então aqui a gente pode passar a sentir as coisas de uma forma diferente, até mesmo a gente pode passar a ter gostos diferentes. A gente pode passar por um período em que a gente queira experimentar até mesmo comida, bebidas, coisas novas que a gente nunca comeu, que a gente nunca experimentou, ir para lugares, experimentar posições na hora do sexo ali, fazer sexo tântrico, pode ser uma coisa diferente, que de repente os casais podem experimentar. Pode ser que você passe a ver valores diferentes em coisas que você costumava comprar e que de repente você olhe para aquilo e fale: nossa, que coisa fútil, para que eu vou gastar meu dinheiro com isso? Por que eu não invisto esse dinheiro em algo que venha me servir para o futuro? Futuro de Aquário, futuro de Urano. Então assim, é uma possibilidade que a gente tem de ver as coisas, enxergar as coisas de uma forma diferente. Agora, lembrando que a Vênus no signo de Peixes, ela exalta toda a alma artística que vive dentro de nós, que habita dentro de nós. Então, se você tem um lado artístico que talvez você não conheça, que talvez ainda não esteja desperto dentro de você, pode ser que durante o trânsito da Vênus no signo de Peixes desperte isso em você, faça você descobrir habilidades artísticas que você não sabia que você tinha. E não precisa ser necessariamente as artes tradicionais que a gente tem aí. A gente está falando de Urano, então pode ser que você descubra um jeito ou uma habilidade artística sua própria, genuína, bem original, que seja inclusive revolucionária, uma revolução na sua vida, na sua consciência, na sua concepção de mundo, na sua interpretação de mundo, lembrando que Júpiter está lá em Aquário, que é o outro regente de Peixes, tá? Então assim, sim, tá tudo misturado aí. Então fique aberto para que você também descubra dons e habilidades artísticos que de repente você não conhecia. Talvez você tenha uma sensibilidade na sua audição que você nunca percebeu e de repente você é capaz de perceber sons, acordes, notas que antes, melodias que antes você não percebia, tá? Então esse tipo de coisa pode acontecer aí também. A Vênus também tem uma relação com o signo de Libra. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso. E o signo de Libra fala sobre estética, beleza, moda. Quando a Vênus, que rege Libra, entra no signo de Peixes, geralmente a Vênus perde um pouco esse glamour mais material, mais físico, e se desinteressa, por exemplo, com a aparência física, tanto da pessoa mesma, dela mesma, ou de outras pessoas. Só que essa Vênus, ela ganha uma outra característica. Ela passa a perceber a beleza da alma das pessoas. Ou ela tenta embelezar, aprimorar, melhorar a sua própria beleza, da sua própria alma, né? Você passa a querer, de repente, a cuidar um pouco mais da sua alma, da sua beleza, do seu espírito. Isso é muito bacana, é um momento incrível que a gente tem aí, enquanto a Vênus passa pelo signo de Peixes, para a gente realmente cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito e embelezar a nossa alma e o nosso espírito.
E com isso vem a empatia, o se colocar no lugar do outro, a ter um pouquinho mais de devoção, um pouquinho mais de carinho e compreensão do outro. Isso fala a respeito do perdão, da gente deixar mágoas e feridas e questões que a gente fica guardando e está apegado ali a ir. É um período que facilita a gente a se desapegar de bens materiais, de coisas materiais, principalmente aquelas coisas que a gente vê que está tomando espaço. Então fica mais fácil a gente doar roupas, a gente doar sapatos, a gente passar um carro adiante, sabe? Aquele carro que já está um pouco mais velho, que de repente está na hora de fazer um desapego, ou de passar para um filho e de repente investir em um novo carro e coisas do tipo, né? Então assim, a gente consegue se desapegar mais facilmente daquelas coisas que a gente tem muito apego. E com Urano aí conversando com a Vênus e depois a Vênus conversando com Plutão em Capricórnio, que vocês vão ver que vão ser praticamente esses os aspectos que a Vênus vai fazer, né? Com os dois aqui, tanto Plutão quanto Uranus, esses dois planetas simbolizam desapegos, fins, deixar ir. A Vênus vai conversar com Plutão ali no dia 18 de março, tá? Então, vou colocar aqui para vocês já verem. Ali no dia 18 vai ter o aspecto exato, a 26 graus ali, da Vênus com Plutão. E esse aspecto aqui, ele convida a purificação ou até mesmo colocar fins em rótulos que a gente geralmente carrega, ou seja, aquele momento que a gente pode desrotular muitas coisas na nossa vida. Ou seja, um exemplo, de repente aquele momento de se libertar de relacionamentos tóxicos e falidos, né? Que a gente olha assim, a gente percebe que está falido, o que a gente está fazendo ainda ali. Se você ainda está ali por algum motivo, por algum risco ou por alguma dificuldade, use esse poder de Plutão em Capricórnio para criar estratégias para você cair fora. Plutão é um planeta muito estrategista. Plutão em qualquer planeta, qualquer força relacionada a Escorpião. E Capricórnio também é. Ele estrutura, ele organiza, ele prioriza. Então essas duas forças funcionam muito bem. Plutão com Capricórnio funciona muito bem para criar essas estratégias. Então se você está em um relacionamento falido, é hora de você criar estratégias aí para cair fora disso, tá? E esse aspecto aqui é um aspecto de sextil, vai auxiliar você a sair disso. Assim como investimentos ou métodos falidos que de repente você vem utilizando aí para gerenciar a sua vida, suas coisas de valor. É aquele momento também de purificação da sua espiritualidade e o valor que de repente você tem que dar a tudo aquilo que vibra ao seu redor. Lembrando que o planeta Plutão rege o signo de Escorpião, que também fala desse campo sutil e desse campo mediúnico, sensitivo, psíquico que a gente tem. Então, Vênus conversando aí com Plutão é aquele momento realmente da gente ter consciência de quais energias a gente está permitindo tocar na gente, em quais níveis de vibrações que a gente está permitindo chegar ali. Então, é importante a gente ficar atento a isso também, tá? Mas antes disso, a Vênus também vai fazer uma quadratura com os nodos, tá? Aqui, no dia 9 de março, a Vênus vai conversar com os nodos lunares e essa conversa com os nodos lunares é um momento de despertar de consciência, sim, porque os dois regentes de Sagitário, Nodo Sul, e Gêmeos, Nodo Norte, que é Mercúrio e Júpiter, estão ali em Aquário. Então, é um despertar, é você realmente sair daquela zona comum, confortável, de conformismo que você está envolto. Então, essa quadratura é aquele momento que chacoalha a gente nesse sentido. E aí, você vai começar realmente a entender e a compreender as coisas de uma forma mais real, mais simples, mais verdadeira, mais terra a terra, mais aqui nessa realidade nossa, do nosso dia a dia, que é Gêmeos ou não. Só que esse entendimento é no nível sutil, é naquilo que está falando para esses valores intangíveis, é quando a gente vai ser realmente chamado para perceber o que é que a gente está fazendo da nossa vida. Essa quadratura vai ser bastante importante. E depois a gente tem a Vênus fazendo conjunção com Netuno, ali no dia 14 de março, a 1h07, a 20 graus e 45 minutos. Tá? Que vai acontecer essa conjunção. E eu falei para vocês que eu vou fazer um vídeo específico sobre essa conjunção, mas aqui é quando a gente desconstrói um monte de valores, principalmente aqueles valores que estão intoxicados,
que estão nos prejudicando, que estão nos afastando do nosso real propósito, da nossa existência. E vocês já podem perceber que a Vênus já vai estar conversando com Plutão. Então é um momento de muita purificação, de muitos fins, ou seja, essa conjunção é maravilhosa. E aí no dia 18 é quando a Vênus conversa com Plutão ali, e no dia 21 de março a Vênus sai do signo de Peixes. Dia 21 de março, às 11 horas e 16 minutos, a Vênus sai do signo de Peixes e entra no signo de Áries e muda completamente a energia. Por isso que é importante a gente aproveitar esse momento da Vênus aí no signo de Peixes para a gente trabalhar realmente coisas que a gente precisa soltar e desapegar para começar um ciclo novo ali da Vênus em Áries e começar novamente uma nova jornada pelos signos do zodíaco, tá? Lembrando que ali no fim do ano a Vênus vai ficar retrógrado aqui no signo de Capricórnio, junto com Plutão. Agora, alguns cuidados que a gente deve ter com essa Vênus no signo de Peixes, que eu quero compartilhar com vocês porque é importante, são: primeiro, a Vênus aí, ela facilita a gente a idealizar romances. É muito fácil a gente se perder em fantasias, em sonhos, em amores platônicos, em amores impossíveis. Sabe aquele amor de devoção em que a pessoa simplesmente se anula e vive para aquela outra pessoa, faz tudo por aquela outra pessoa, se sacrifica pela outra pessoa? É muito importante a gente ter cuidado relacionado a isso. É um período em que a gente pode se iludir muito, que a gente pode fantasiar demais, ver coisas aonde não existem, principalmente quando essa Vênus fizer quadratura para os nodos aí. É importante a gente principalmente estar aberto e aceitar sair deste mundo de fantasia, de ilusão, de amores platônicos, amores inventados, amores fantasiados e amores idealizados. É importante a gente entender o que seria um amor idealizado e um amor platônico. O amor idealizado é aquele amor que a gente experiencia, ou seja, a gente vive uma relação, mas a gente tapa os olhos para certas coisas. Então, de repente, você vê que aquela pessoa que está com você tem algumas características que não são legais, que de repente você percebe ali falhas na personalidade da pessoa, mas você não quer acreditar naquilo. Você vive um amor que você idealiza na sua cabeça e você bloqueia literalmente os fatos que estão ali diante dos seus olhos, porque você passa pano para a situação, e só depois que você sofre muito, que você passa por muitas questões, é que você acessa aquelas informações, e no momento que você acessa aquelas informações que ficaram guardadas, arquivadas dentro de você, que você se revolta. Muitas vezes a pessoa se revolta com aquela pessoa que está se relacionando quando leva aquele choque de realidade, e esse choque de realidade pode vir muito durante o trânsito dessa Vênus, ou a pessoa pode se revoltar com ela mesma, ou seja, você pode se revoltar com você mesmo se você estiver passando por um processo desse. E o amor platônico é um amor covarde, né, gente? É um amor que a pessoa não tem coragem de viver aquela história de verdade. Ela cria a história, cria aquele amor dentro da cabeça dela, ela fantasia, ela transporta essa relação para um mundo paralelo, e nesse mundo paralelo ela vai vivendo uma relação que não existe, que muitas vezes não tem nem contato com a outra pessoa e vive aquele amor platônico. Ou às vezes até tem a pessoa ali próxima, mas essa pessoa ela é incapaz de romper uma barreira para se aproximar e viver aquela relação de verdade, pele com pele. Então, para os amores platônicos aí, é muito fácil viver nesse mundo realmente paralelo aí e criar uma fantasia onde não existe problema, não existe dificuldade, não existe desafio, não existe troca. Aquela pessoa simplesmente cria uma história na cabeça dela e pronto, é aquilo ali, e é ela com ela mesma vivendo essa história, e a outra pessoa nem sabe que faz parte dessa história. E quando a Vênus entra no signo de Peixes, esses romances e esses amores platônicos, essa idealização, essa devoção, esse mundo imaginário aí
pode ganhar força e é importante a gente ter cuidado, tá? Assim como a passividade, como eu falei para vocês antes. Só que com os aspectos que ela está recebendo agora, é muito provável que a gente não fique tão passivo assim, a gente pode ficar um pouquinho mais arisco aí, um pouquinho mais realista, um pouquinho mais pé no chão, tá? E obviamente a gente pode aplicar isso para o dinheiro, né? É importante ter cuidado com gastos que são desnecessários, ou seja, cuidado para não ficar deslumbrado com qualquer coisa, de gastar o seu dinheiro por um sentimento momentâneo, por aquilo que é realmente de momento, que de repente não vai ter simbolismo ou significado nenhum para você no futuro. Porque a Vênus conversando com Urano ali com Plutão, pode ser que esse dinheirinho aí faça falta em algum momento em que a gente pode ser surpreendido, que de repente pode acontecer algum revertério, que a gente precisa daquele dinheirinho extra e não tá ali. Então assim, esse período da Vênus no signo de Peixes é importante a gente ter cuidado com os gastos. Gastos com coisas fúteis, coisas bobas, coisas de momento. Sabe aquela coisa que a gente olha assim, a gente se apaixona, aí leva para casa aquele bibelozinho, quando chega em casa, passa um mês, você olha para aquilo ali não tem mais valor nenhum. Você olha e fala, nossa, por que eu comprei isso? De repente custou ali 100, 200, 300 reais. Você olha assim e fala, nossa, eu gastei 300 reais, 400 reais nisso. Não dá nem para colocar no OLX, porque eu acho que ninguém vai comprar essa bugiganga. Entende? Então assim, esse tipo de cuidado que é importante a gente ter. Mas a Vênus aqui, mais uma vez, facilita muito a gente se desapegar. Então se você quiser doar, se você quiser dar uma renovada no seu guarda-roupa, nas suas coisas, é um período ótimo para isso, muito bom. É um momento de limpeza e de purificação e de desapego, tá? Tanto de coisas materiais como também de sentimentos, de pessoas que de repente são tóxicas, pessoas que de repente te puxam para baixo. É importante fazer uma renovação dessas energias, de deixar essas pessoas irem. E o mais interessante é que a Vênus transitando aqui, ela facilita a gente soltar de uma forma muito leve, muito tranquila, muito amorosa, de uma forma inclusive simpática, né? A gente consegue ter mais simpatia, mais empatia quando a Vênus está aí. A nossa relação com o outro fica muito mais leve. Inclusive a Vênus aí pode convidar a gente a querer ficar um pouquinho mais enclausurado, um pouquinho mais fechado, entre quatro paredes, vivendo romances entre quatro paredes. A gente queira talvez ficar mais em silêncio, talvez a gente queira ficar mais em contato com a natureza, sentindo as vibrações e a energia da natureza, de repente recarregando as nossas baterias físicas, né, materiais, físicas que a gente tem aqui, o nosso corpo físico. Esse é o momento em que a gente faz uma recarga energética do nosso corpo, e uma forma de fazer essa recarga é através da natureza, que a Vênus de Touro tanto ama. Então é contato com a natureza, com a terra, com as águas, com as plantas, com o céu, com o cosmos, com forças místicas. Ou seja, se você quiser mexer com cristais, até mesmo com arte, como tarô, de repente você pega ali tarô, oráculos, de repente você tendo um contato com os desenhos, com as imagens que estão ali, você consiga informações, você consiga renovar as suas energias, e assim vai, tá? É um momento muito mágico, muito incrível, e eu espero que todos possam aproveitar da melhor forma possível, tá? Então, só recapitulando, para quem quiser anotar, no dia 25 de fevereiro, às 10 horas e 11 minutos, a Vênus entra no signo de Peixes. No dia 3 de março, a Vênus vai fazer um aspecto ali exato para Urano, às 14 horas e 9 minutos, horário de Brasília. No dia 9 de março, a Vênus vai fazer quadratura para os nodos lunares. Aqui, essa quadratura vai ser às 14 horas e 7 minutos no grau 15. Depois a gente tem a Vênus fazendo conjunção com Netuno. A Vênus aqui vai fazer conjunção com Netuno ali no dia 14 de março de 2021, a 1 hora e 7 minutos no grau 20 e 45 minutos, tá? Que vai acontecer essa conjunção. No dia 18, a gente tem a Vênus fazendo um sextil ali para Plutão, às 14 horas e 19 minutos, no grau 26 e 24 minutos. E no dia 21 de março, um dia depois do ano novo astrológico, a Vênus entra no signo de Áries, às 11 horas e 16 minutos. Uau, né? Aí começa um novo ciclo, e esse novo ciclo vai começar com o dia 26 ali,
de março, a gente tendo Sol e Vênus fazendo conjunção em Áries. A gente vai ter a Vênus ficando casime, entrando no coração do Sol, coisa lindíssima, um marco a 5 graus e 50 minutos do signo de Áries, que vai estar ali conjunto praticamente com Quirón. Vai ser muito mágico esse momento aí da Vênus, tá? Esse dia vai ser no dia 26 de março de 2021, que a gente vai ter esse aspecto. E tem também a Lua Nova, tá? Que a gente vai ter aí acontecendo, que a gente vai ter nada mais, nada menos que esses 4 conjuntos aí, né? A gente vai ter a Lua Nova aqui, olha, no signo de Peixes, ali no dia 13 de março, a gente vai ter a conjunção de Sol e Lua, e a gente vai ter a conjunção de Vênus e Netuno. Coisa mais linda também, se vocês quiserem anotar. Olha os aspectos, que lindo. Vai ser uma lua nova incrível, tá bom? Gente, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o trânsito da Vênus no signo de Peixes. Muito especial. Eu espero que todos nós possamos aproveitar esse trânsito da melhor forma possível. E lembrando, gente, do mini curso sobre aspectos menores que eu estou disponibilizando lá no Hotmart para vocês, tá bom? Para quem ainda não sabe, o link está aí embaixo do vídeo, o link para o curso e o link do vídeo onde eu explico o que é esse mini curso aí de aspectos menores, que é super mágico, vale super a pena aproveitar esse curso aí com o Sol transitando no signo de Peixes, tá bom? Gente, desejo para todos uma ótima passagem de Vênus no signo de Peixes. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.